Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso aulão de número 43, os desafios da escala na contabilidade e como lidar com eles, né? Como que você lida com esse tanto de clientes entrando, tanto de clientes saindo, faturamento alto, faturamento baixo, essa oscilação de equipe. Fica comigo até o final dessa aula, que eu vou compartilhar com você, inclusive, vários insights que eu tive aí ao longo da minha jornada contábil. Essa aula, o que você precisa saber sobre essa aula? Ela é uma fake aula, fake live? Que é isso, Vivi, tá? Se você me acompanha lá nas redes sociais, lá no Instagram, você já sabe que eu tirei aí uma semaninha de férias. Sim! Ai, quase que eu derrubei aqui a garrafa. Eu estou de férias. Neste momento, provavelmente, eu estou numa cobertura, né? Eu estarei, é isso, né? Numa cobertura, piscina aquecida, frente ao mar, lá em Jurerê, Florianópolis. Só que, como compromisso é compromisso, eu já deixei esse conteúdo, já preparei essa aula com muito carinho para você aqui que já sabe que toda quinta-feira às 18 horas tem um encontro comigo. Então eu já deixei essa aula gravada para te ajudar aí na sua escala, no seu crescimento dentro da contabilidade digital, tá? E assim, gente, por mais que eu confirmei lá junto com o anfitrião, tem internet? Tem. Tem oscilação de internet? Não! Eu consigo fazer uma live para os meus alunos que me acompanham todas as quintas-feiras às 18 horas? Sim, Vivi, mas... Gente, depois de uma certa idade, a gente fica metódica. Então, o que eu preferi, tá? Eu preferi gravar essa aula no sábado, né? Tô gravando aqui no sábado para vocês, para que eu não tenha problemas na transmissão, para que eu não tenha problemas com a internet caindo. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já tive grandes problemas com a internet, já tive problema com a Vivo, então eu já sou meio traumatizada. E para evitar tudo isso, eu já deixei essa aula gravada aqui para você, tá bom? E aí eu começo com uma pergunta, tá? Para você. Quem aqui já ouviu que o mercado da contabilidade está saturado? Que é impossível se destacar no mercado? Que essa história de ganhar dinheiro é um blá blá blá, esse negócio não existe, tá tudo muito difícil? Quem aqui já ouviu, né? Então, assim... É bem comum assim a gente, principalmente lá na minha caixinha de perguntas, no meu direct, eu escutar assim diariamente, né, pessoas meio que frustradas. Eu acredito que essa palavra se encaixa perfeitamente, né? Então assim, meio frustradas, que é muito difícil conseguir colocar clientes para dentro, que é muito difícil transformar a contabilidade tradicional na contabilidade digital, que é difícil escalar, que a gente já fica louco, né? Colocando 1, 2, 3 clientes ao mês dentro de um escritório. Já imaginou colocar 20, 30, 40 ou mais? É impossível! Isso só é possível nessas contabilidades online, etc. Então, esse conteúdo aqui é para desmistificar esse bloqueio, né? Essa frustração que a gente tem perante aí a contabilidade online, ou perante aí aos coleguinhas, né? Perante aos coleguinhas aí que a gente ouve muito, mas a gente não sabe de fato como que levar o nosso negócio para outro nível, né? Como que eu levar o meu escritório para outro nível, como eu subir mais um degrau aí dentro da contabilidade digital, tá? Primeiro, você precisa entender o tema dessa aula, tá? Hoje é o aulão 43, tá? Qual é o tema? Os desafios da escala na contabilidade digital e como você lidar com esses desafios. Já que a gente tá nesse mundão aqui só para resolver problemas, como que a gente lida com esse volume de informações, com esse volume de clientes, com esse volume de problemas e que, assim, o principal é manter a sanidade mental, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui o material
que eu preparei para eu não ficar só falando e eu me perco, tá? Vamos lá. Tá. Aqui eu vou tratar com vocês 4 pontos de extrema importância, tá? Diagnóstico, processos, gestão de equipe e quando é o momento de você investir em parceria e tráfego, tá? Vamos lá, gente. O que a gente precisa ter clareza nesse momento, tá? Analisar. A gente precisa ter uma paciência. A gente precisa parar em algum determinado momento e entender que precisa ser feito o diagnóstico. O que é o diagnóstico, tá? Então, assim, diagnóstico, eu quero colocar mais clientes, eu quero faturar X valor, eu quero ter X funcionários, eu quero ter uma estrutura física melhor, quero ter uma estratégia mais alinhada, mas como que eu faço isso na prática? O primeiro de tudo é você sentar a bunda na cadeira e pensar, tá? E aí, nesse momento, eu gosto de falar pra vocês, já que o óbvio tem que ser dito, né? Desliga a televisão, desliga o celular, pega um papelzinho, sabe? Você e seu computador, às vezes se você preferir digital. É que assim, eu sou digital, mas eu amo anotar, caneta, amo anotar fisicamente, tá? Então assim, anote de uma forma que você consiga entender e olhar para esse documento como uma fonte confiável para que você continue seguindo as suas atividades, ok? Então vamos lá. Diagnóstico. Primeiro ponto, para você que está querendo escalar o seu negócio, faça o diagnóstico, tá? O que a gente vai olhar nesse diagnóstico, tá bom? Você é um contador generalista, você é um contador especialista, isso a gente precisa trazer para a nossa realidade, tá? Quantos clientes você tem hoje? Qual é o seu faturamento mensal? Quantos clientes você deseja ter? Estar disposto a ter, porque assim, é comum, eu quero ter 1000 clientes, mas o quão você está disposto a trabalhar para conseguir esses 1000 clientes, ok? E aí, o quanto também você tem vontade, né? Porque às vezes, eu estou desejando, aí você fica esperando o universo colocar clientes no seu colo. Não é assim que funciona na vida adulta e também não é assim que funciona na contabilidade digital, tá? Quantos clientes entraram e saíram do seu escritório aí nos últimos meses? Quais as fontes? Da onde esses clientes vieram? Vieram por indicação? Vieram pelo seu site? Vieram pelo Instagram? De onde vieram esses clientes? É importante você ter essa métrica para você fazer um diagnóstico assertivo, 100% de confiança, tá? Como que tá a sua inadimplência? Gente, é comum, não é? É comum a gente ver, tá? Como que eu posso falar pra vocês? É comum a gente ter, principalmente em escritórios tradicionais, tá? Não digo isso que no digital não acontece, mas acontece com menor frequência, de pessoas, tá? De empresários, donos de empresas, tá? Donos de empresas que não demitem o cliente, mesmo que ele tenha lá 3, 4, 5, 6 meses de inadimplência, porque é meu primo que indicou, porque esse daí é meu irmão, porque isso ele veio de uma indicação de uma parceria muito boa, porque ele é meu amigo, ou porque ele tá comigo desde a abertura do escritório. Então a gente tem receio em demitir cliente. Então você precisa trazer para dentro desse diagnóstico quanto que esse cliente te custa, né? Porque às vezes também o que acontece? A gente fica contratando, vou falar um problema que eu tive aqui, né? A gente fica aumentando a nossa equipe, há um aumento de equipe, né? E aí o que acontece? Com um cliente que não está pagando, então a gente fica meio que trabalhando, né? Trabalhando para colocar clientes inadimplentes dentro do escritório. Então isso tem que fazer muito sentido para você, tá? Então assim, qual que é o seu nível de inadimplência aí? Eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de pegar com base no ano passado, né? Com base em 2021. Mas não está fazendo sentido 2021. Você teve muitas variações, troca de nicho, aporte financeiro, entrada de sócio, saída de sócio. Você consegue sim pegar aí os 6 meses aí do primeiro semestre de 2022 e já analisar, tá? Estes dados que você levantou por meio do diagnóstico.
bom? Então aí, o seu ticket está condizente, tá? Com as horas alocadas para esse determinado cliente? O que acontece muito? Você está cobrando honorários com base lá na contabilidade online. Então, o seu ticket fica menorzinho mesmo, a margem de lucro, rentabilidade fica apertada. Mas você fica oferecendo serviços, tá? Você oferece serviços, digamos que complementares à da contabilidade online, tá? Então assim, eu quero um atendimento humanizado, eu quero que o cliente, após ele, eu quero que tenha um suporte ali full time, o cliente mandou a dúvida e tem alguém já para responder imediatamente. Isso é custo. Isso também é uma comodidade ao cliente, coisas que a contabilidade online não oferece. Então, por que você quer cobrar o mesmo ticket? Tá? Então, a gente precisa ter essa clareza se o seu honorário mensal, a gente trata muito aí ticket médio, está condizente com os serviços que você está oferecendo, tá bom? Aí você também precisa ter clareza, assim, muito se fala de faturamento de clientes, tá? Então, assim, qual é o seu faturamento hoje? Quantos clientes você tem? E dá uma olhada se está condizente. Às vezes, tá? O seu faturamento está baixo porque o honorário do cliente não está condizente, tá? É bem comum a gente dar uma olhada aí em escritórios que estão passando por algum transtorno financeiro que não está condizente. Às vezes deu isenção de 6, 7, 8 meses para um determinado cliente achando que uma parceria ia vingar. No último tópico a gente vai falar de parcerias para vocês entenderem um pouquinho mais. Ou o faturamento está muito alto com a quantidade de clientes. E por que acontece isso? Será que você está entregando tudo que você prometeu? Às vezes isso causa uma rotatividade de clientes dentro do seu escritório. E assim, você precisa entender e olhar se está condizente dentro da sua realidade, tá bom? Para você que é um contador generalista que ainda não nichou, né, que está querendo levar o seu negócio para escala, possivelmente o seu nicho lucrativo ele já tem dentro do seu escritório, tá? Porque aí você já tem N clientes de diversos segmentos e aí você pode escolher o nicho que mais adequa à sua realidade. Então, um start, né? Eu gosto muito de atender dentistas, eu gosto muito de atender o nicho de infoprodutos, gosto muito de atender condomínios, gosto do nicho de advogados. Então, assim, o que você gosta de atender dentro dessa carteira de clientes diversos que faça sentido você trazer isso hoje para dentro aí da escala no mercado digital. Lembrando que para escalar o seu escritório de contabilidade, você não vai conseguir atender todo mundo, tá? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você precisa aí definir um nicho até para o funil ficar certinho, porque assim, se você for generalista, você vai abranger N CNPJs e aí você não vai conseguir se especializar e você não vai conseguir escalar devido à dificuldade de construir equipe, de construir processos. E aí quanto mais amplo você deixar a sua carteira, mais dificuldade você terá, tá bom? No Instagram, tá? Eu sei que muito se fala em você manter a constância de postagens, de você manter a consistência na produção de stories, de você humanizar. Só que quanto mais a gente fala isso, tá? Eu notei que assim aí vocês continuam postando conteúdos em volume e não conteúdos estratégicos, tá? Qual que é o problema de você imprimir conteúdos em volume? É que você não consegue ter personalidade naquele conteúdo, você não consegue engajar com a sua audiência, você não consegue atingir o seu potencial cliente. O que eu vejo muito? Que muita gente vai lá, se inspira e nem é plágio, gente. Você se inspira num post que eu acabei de fazer, tá? E você publica isso na sua página, só que fica um conteúdo meio sem personalidade, tá? E se a gente analisar a fundo dentro ali do Instagram, principalmente, que é uma rede aí que atinge milhões de pessoas, a gente analisa de fato que assim, cada vez está mais comum você criar conteúdo igual ao contador A, aí o A cria igual ao B, o B cria igual ao C, você não tem uma diferenciação do seu conteúdo no mercado. Isso você precisa ter cuidado, tá? Se você não se destacar no mercado,
Se você não criar, né, atributos aí para se destacar no mercado, vai ficar cada vez mais difícil você construir a sua autoridade e seu posicionamento, tá bom? E aí, nesse diagnóstico também, você vai incluir se a sua empresa tem processos claros e a sua gestão de equipe, se a sua equipe está alinhada. Definitivamente não é só perguntar, você precisa ter indicadores para apontar se todos estão remando a favor da contabilidade digital, a favor desse nicho que você escolheu e do seu propósito. Por quê? Tá? Não adianta, não faz sentido você ter aí pessoas que estão remando contra a maré. Tem funcionários que a gente vai apontar alguma coisa, não funciona, lá naquele escritório não funcionava, naquele outro não deu certo também, mas com base no quê? Então, se você ter esse bloqueio aí mental, principalmente junto ao seu time, vai ser difícil também você dar sequência sem ter um diagnóstico, gente. O diagnóstico, para que ele serve, tá? Ele serve para levantar aí dados, informações, para que você tenha clareza do que precisa ser feito, para você ter clareza, vou canalizar energia para esse lado e aí depois eu vou tratar esse departamento, porque no começo a gente precisa ter clareza. Após vocês levantarem esse diagnóstico, você vai identificar que é possível você ter clareza, tá? Você tem um tanto de coisas para fazer, você não sabe por onde começar, você se sente totalmente perdido. A primeira coisa a fazer é levantar dados, levantar indicadores por meio do diagnóstico. E eu vou anotar aqui para vocês, tá? Vou anotar aqui alguns fatos, eu vou colocar clientes versus faturamento, tá? Por quê? Porque aqui você precisa, tá? Você precisa ter uma ideia se o seu faturamento está condizente com o de clientes. No diagnóstico, isso você precisa trazer números, e eu vou te avisar, vou dar sequência. Por que números, Vi? Porque ali no final da aula eu vou falar o que você vai fazer com esses números, tá bom? E aí, clientes ativos hoje. Você precisa saber quantos clientes, né? Clientes inativos. Quantos que entraram, quantos saíram durante o primeiro semestre de 2022, tá? Quais as fontes dessas entradas? Outra coisa também, né? De onde que esses clientes vieram, né? De onde eles vieram? Foi indicação? Alguém já está te indicando no mercado? Será que foi o seu site? Foi o seu WhatsApp? Foi um colaborador que indicou? Você precisa ter a clareza para você medir isso e traçar um plano em cima do seu diagnóstico, tá bom? O seu honorário, como que está? Tá muito baixo? Tá muito alto? Tá? Qual nicho mais te rentabiliza? E aqui, gente, o que a gente precisa entender é que esse é um modelo, tá, que eu utilizei recentemente aqui no escritório para levantar os dados que eu preciso. Mas se em algum momento você identificar, eu preciso olhar mais a fundo isso, ou isso daqui não faz sentido eu olhar, é só você riscar do mapa mental aqui e dar sequência no que faz sentido para você, tá bom? Como que está o seu Instagram? Será que você está se inspirando demais em conteúdos de terceiros? Continua postando todos os dias, fazendo stories mais aleatoriamente? Será que você está imprimindo a sua personalidade na produção de conteúdo e preocupado em engajar, em atingir o seu potencial cliente? Ou você está só publicando porque alguém te falou que é preciso publicar no Instagram? Se é preciso publicar, você vai continuar imprimindo, né? A gente fala imprimindo, mas é publicando sem direcionamento, sem conteúdo alinhado, sem estratégia nenhuma. Isso você precisa saber, tá bom? Na escala, você não pode errar na triagem desse alinhamento, né? Desse número, desse direcionamento, porque senão você vai se arrepender, sim,
lá na ponta quando começar a entrar clientes, tá bom? E aí, como será que estão os seus processos hoje? Tem ou não tem? Quem tem processo? Quem não tem? Me contem como que tá isso, né? E a sua equipe. E aqui, gente, se você pegar, só tem um funcionário, só tenho 2 funcionários, ou só atua somente eu, você precisa entender que, assim, equipe, quando a gente fala, é um trabalho que a gente faz de 4 mãos, né? Então, assim, por mais que você tenha parcerias, será que as suas parcerias, elas são alinhadas? Elas estão entendendo o que você precisa, os prazos que você precisa cumprir e o que você prometeu perante ao cliente? Isso você precisa entender, tá? Então, assim, quando a gente vê parcerias entre contadores que não deram certo, é porque não deixaram claro, não ficou claro, né? Não, e geralmente nem fazem contratos que deveriam ser feitos. Então, o que eu preciso, qual data eu preciso, eu falei para esse cliente que eu precisava disso em tal data. Isso você precisa ter uma parceria muito boa, muito estratégica, tá? Então, assim, se você não tem equipe, mas tem um contador parceiro que faz legalização, ele precisa entender que você prometeu para aquele determinado cliente que você iria entregar a empresa em 7 dias, 10 dias, não sei o seu combinado, não sei o seu acordo, mas o seu parceiro precisa estar ciente que ele precisa agilizar aquela demanda ali, porque você combinou isso ao cliente, tá? E, gente, não tem coisa mais frustrada nesse mercado do que você combinar um prazo, de você acordar algo e você não entregar. É uma frustração tremenda. Isso eu te digo de ambos lados. Então tenha essa clareza até para você passar isso de uma forma leve, de uma forma alinhada, de uma forma clara para o seu parceiro e para sua equipe também, tá bom? Então, entendendo, você fez o diagnóstico, você mediu lá quantos clientes você tem, qual o seu faturamento, quantos clientes ativos, inativos, você olhou as fontes, né, de entradas desses potenciais clientes, o honorário contábil que você está cobrando. O que eu vejo muito também é que às vezes você cobra, você não, né, mas assim no mercado, você cobra R$400 para um cliente de honorário e com outro que às vezes até menos, até mais, você cobra 600 e isso fica desproporcional. Quando você leva isso para a escala, esse honorário contábil ele deve ser alinhado. Por quê? O pessoal do mercado digital, eles têm grupo no WhatsApp, eles têm grupo no Facebook, eles se encontram em eventos. É a mesma coisa de você apurar um gestor de tráfego pelo anexo 3 e outro pelo anexo 5. Ah, mas aí por que você paga 15% se eu pago 6%? Eles conversam entre si. Então tem que tomar muito cuidado. E como que você toma cuidado com isso? Um processo. Se você tem um processo, não há brechas para que há esse desentendimento lá na ponta com clientes, tá bom? Entender também qual nicho você se rentabiliza mais. Por quê? Se você vai levar para a escala, é melhor você levar um comércio eletrônico ou um prestador de serviços? Apesar que cada nicho tem seu ônus e bônus, mas assim, você quer 500 clientes do e-commerce ou você quer 500 clientes prestadores de serviços? Tenha essa clareza. É ônus e bônus de qualquer nicho que você escolher, tá bom? O seu Instagram, será que ele não tá surgindo? Vamos colocar assim, será que ele não tá tendo clientes? Por quê? Né? Será que o meu Instagram não está tendo clientes? Porque eu estou copiando conteúdos de outro profissional. Às vezes é muito comum a sua linha editorial está voltada para contadores e não para o consumidor final, que é o seu cliente, que é o que você precisa. Isso acontece muito quando você vai lá no meu Instagram. No meu Instagram eu falo para contadores. Aí quando você vai lá e pega algum conteúdo para se inspirar, possivelmente você vai elaborar um conteúdo que é voltado para contadores e não para o seu cliente final. Isso há uma confusão aí entre os seus seguidores. Será que seus processos estão bem desenvolvidos? A sua equipe está alinhada ao que você deseja? Fez esse diagnóstico? Seja claro. Seja claro. Tenha... Deixa eu botar aqui, ó. Seja claro. Tenha esses números assim, de fato... sem pressa,
né? Sem pressa, sem aquele aperto no coração de ter que decidir isso em um dia, 2 dias ou 3 dias ou apenas algumas horas, tá? Porque a partir do diagnóstico é onde eu vou te dar o direcionamento correto, tá? O direcionamento, ele parte da premissa do diagnóstico. Eu sei que muito se fala em fórmula pronta, em receita de bolo, só que na contabilidade digital não é assim que funciona. Então, você precisa levantar esses números para que você tenha clareza lá na ponta das mudanças e alterações que você terá que fazer e das decisões que você terá que tomar perante o seu diagnóstico. E não muda o diagnóstico, tá? Então, se antes de você sair... Tem gente que fala pra mim que não tem tempo, né? Não tá, Vivi, não tem tempo pra fazer isso, que demora muito. Só que aí a pessoa passa 3, 4 horas por dia no Instagram. Então, não é legal, não é legal. Então, assim, voltando ao conteúdo aqui, a gente só precisa entender o que, né? Eu preciso dar uma acalmada, fazer um detox das redes sociais para olhar para dentro do meu negócio, né? Porque assim, é muito fácil no Instagram você ficar julgando a pessoa pelos 15 segundos que ela postou lá nos stories. Mas assim, traga isso, né? Esse apanhado de informações, esse diagnóstico para sua vida. Para sua vida é muito importante, porque esses números vai fazer com que você consiga lá 20, 30, 10, 5 clientes ao mês, tá? Levar o seu negócio, levar você sair, né? Às vezes você tá no degrau 1, sair do 1 e pro 2, e se você não ter essa clareza, esse direcionamento, seu negócio pode quebrar. Seu escritório digital pode deixar de existir a partir de qualquer momento. Então traga para você esses números, essa realidade da situação que você vive, até para que você consiga traçar um diagnóstico de forma assertiva, tá? E aí vamos lá pro processo. Deixa eu selecionar. Processo, gente, é muito bom processos. Eu não tinha noção do que era um processo contábil. É tanto que neste momento eu estou em jurerê por causa dos processos. Ai, vocês que lutem. Vamos lá. O que são processos, né? Processo, gente, a Soluse começou a fazer processos quando a gente iniciou a escala. E aí entra gente, sai gente. Eu fiz contratações erradas porque eu não tinha uma triagem de gestão de equipe, não tinha pessoas ao meu lado para me direcionar. Não tinha uma Viviane na internet fazendo aula gratuita para mim. É isso. Não tinha Viviane para eu tirar minhas dúvidas. Não tinha comunidade, alguém que pudesse me falar sem freios. Porque no mercado tem um negócio assim, ó. Quanto que você fatura? Qual é o seu honorário contábil? As pessoas não respondem. Então, até eu descobrir, né, na força do braço mesmo, na base do ódio, e trazer isso para vocês sem filtro, eu demorei um tempo, tá? Eu demorei muito, muito, muito. Então, o que eu quero que você entenda de fato, tá? É que assim, o processo vai salvar o seu negócio. E aqui não importa se você trabalha sozinho, se você tem um funcionário, se você tem 10, se você tem 50, tá? O processo contábil, para que ele serve, tá? Eu vou direcionar vocês aqui. Porque é muito fácil falar de processo, né? Precisa ter problema, mas por onde eu começo, tá? Qual que é o intuito do processo? É que você tenha uma equipe altamente gerenciável, autogerenciável, é isso, tá? Que eles não te fiquem consultando a todo momento, e mesmo você que tem 1 ou 2 funcionários, para que você entenda, tá? Que se entrar o cliente A com o perfil A e o cliente B com o perfil A, os dois serão atendidos da mesma forma. O mesmo escrito, o mesmo vocabulário, o mesmo planejamento tributário, o mesmo direcionamento. É importante isso, tá? E aqui no processo, tá? Você precisa definir o que aqui? Vamos dizer assim, ó, departamento fiscal. Vou abreviar. Ai, gente, eu não gosto. Ai, eu nunca escrevo abreviado. Você nunca vai ver eu escrevendo abreviado. Tenho pavor. Então, lá, o departamento fiscal, departamento contábil. Aqui no departamento fiscal, será que você precisa de um sistema
para fazer o cálculo da substituição tributária e do diferencial de alíquota de forma automática? Pensa nisso, tá? No departamento contábil, aqueles clientes que não enviam o extrato AFX, será que você precisa de uma ferramenta? Isso, você precisa ter clareza lá no diagnóstico. Lembra que você vai levantar todos os empecilhos que você tem lá dentro do seu escritório? Por que você não conseguiu? Por que saiu? Por que os clientes saíram? Porque eles saíram, os clientes inativos, né? Eles saíram porque a gente ficava pedindo documentos e aí os documentos os clientes não tinham, os clientes não enviavam os documentos na data certa, etc, tá? No departamento contábil, será que você precisa de alguma ferramenta? O cliente só trabalha com o Banco Inter. Eu acho que é o Inter, que só gera em OFX, só gera em PDF. Mas você precisa em OFX para você importar dentro do sistema e ter uma maior agilidade nos fechamentos contábeis. Então, será que é válido você ter uma ferramenta, um sistema que converta talvez o PDF em OFX? Será que é válido? Você precisa analisar isso, tá bom? Departamento pessoal, tá? Aqui no departamento pessoal, será que você definiu conforme uma instrução de trabalho quais documentos o cliente tem que enviar? O que acontecia aqui no começo? No começo, o cliente, a gente enviava assim para ele, segue relação de documentos que você precisa me enviar para eu fazer o registro do funcionário. Por não estar claro no processo, daqui 10 minutos ele falava assim, e aí, já deu certo o registro? Tô precisando, porque o funcionário já está trabalhando. Aí, como assim? Já está trabalhando. Aí, nós que somos contadores, que somos muito embasados em lei, mas conforme a lei social, você tem que enviar um registro 48 horas antes do funcionário começar a trabalhar. Mas o seu cliente não sabe disso. Onde está inscrito isso? E aí, vai na força do braço, né? Então, aí você fala para o cliente, você causa uma indisposição ao cliente, causa uma indisposição de fato, porque aí às vezes, o que acontecia aqui? Ele enviava de manhã, aí a pessoa ali do departamento pessoal, ela estava tranquila, então ela já fazia o registro e já mandava para ele, resolveu o problema. Só que daqui 10 dias ele enviava outro registro, porque ele precisava de outro funcionário registrado. Só que aí a funcionária, ela estava fazendo folha de pagamento, aí ela demorava 2 dias, ou um dia. Mas por que isso? Aí o cliente, né, reclamação, mas por que eu mandei hoje de manhã e vocês ainda não fizeram? Já são 3 horas da tarde, eu tô precisando urgente. Não, mas é porque no E-Social tem um prazo de 40... mas aquela a Juliana foi registrada no mesmo dia. Eu mandei 9 horas, 11h30, já estava pronto no meu e-mail. Sabe essas coisinhas? Essas coisinhas? E aí, às vezes, troca a pessoa. Sabe? É complicado. Recentemente eu tive um problema, nem deveria compartilhar, mas eu vou compartilhar porque, assim, o que eu gosto de trazer para vocês? Eu gosto de trazer para vocês que, assim, mesmo que a gente tenha centenas de clientes, mesmo que a gente já fatura múltiplos dígitos, a gente tem equipe, tem processos, nós precisamos estar em constante melhoria, porque assim uma hora ou outra dá um probleminha e a gente muda o processo. Aí demite fulano, contrata ciclano, faz um treinamento. Recentemente teve uma analista nossa que ela foi demitida, né? Alinhamento dos 2 lados, ela saiu do escritório e a gente descobriu que mesmo, tá? Olha isso, que mesmo você tendo acordado, tendo um processo claro, que todos os documentos devem ser enviados lá pelo Óbvio, que é a plataforma integrada junto ao sistema domínio, o cliente enviava os documentos pelo e-mail dela. O cliente enviava os fechamentos, arquivos, tudo no e-mail dela. E aí quando ela saiu, tá? Que aí a gente pegou e fez o fechamento do cliente zerado, já que a gente olhou na plataforma e não tinha os documentos. Aí o cliente, mas eu sempre enviei por e-mail. Deu um desgaste, gente, um desgaste emocional, assim, muito
foi bem desgastante. A gente resolveu internamente, o cliente continua feliz, tá tudo certo. Só que essa funcionária, ela não tinha autorização para receber documentos por e-mail. Faltou o quê? Faltou auditoria, acompanhamento direto. Porque às vezes a gente acha que é porque um analista tem um nível de consciência mais expandido que será mais fácil. Nem sempre, nem sempre. Então, assim, se a pessoa ela vai contra as regras da empresa, mesmo sabendo que ela passou por um treinamento, mesmo sabendo que está estampado como deve ser enviado e ela aceita de outra forma, ela não está alinhada com o seu escritório e está tudo bem, é só fazer a rescisão contratual, você segue para um lado, o escritório segue para outro lado e está tudo bem, sem rancor, sem ódio no coração. Mas assim, a gente só foi descobrir isso após o cliente, a gente não ter feito, né? Aí o especialista fiscal que foi fazer o fechamento, fechou zerado e teve um apontamento do cliente. E aí a gente foi descobrir que tudo era tratado por e-mail. Por cargas d'água? Não sabemos. Não sabemos. Então assim, é complicado, tá? É complicado. Então tem que ter esses indicadores. Tá? Então não é só implantar, muito se fala, implanta o processo, valida, treina a equipe e adeus. Não, você tem que ter indicadores para saber se os processos estão funcionando, ter acompanhamento. E nesse acompanhamento vai surgir algumas ideias dos processos implantados. Então provavelmente o que você implantou ano passado terá que ser refeito, porque não faz mais sentido. É melhor fazer dessa forma, é mais rentável, vai mais rápido. E isso também você precisa ter a clareza de que processos eles foram implantados para serem alterados pela gestão, né? Inclusive a nossa rede de processos, que também é a Vivi, ela tá sempre atenta, sempre mudando, alterando, porque sempre tem algum apontamento, né? A gente tem, né, uma equipe de alta performance aqui na Soluse, que eles estão sempre contribuindo com melhorias. Que tal a gente fazer dessa forma? Por que a gente não verifica aquela ferramenta? Eu vi um determinado escritório que utiliza dessa forma e a gente vai ajustando de acordo com a nossa realidade, tá? Departamento pessoal, departamento comercial. Aqui no departamento comercial, quantas pessoas pediram orçamento, quantas fecharam negócio, de onde vieram, né? Lembra do diagnóstico, de onde vieram essas pessoas, qual é o limite, né, previsto no processo que a pessoa pode dar isenção, que há a margem de negociação do comercial, o teto, né, ali de desconto, de isenção, quanto que eu posso cobrar, isso tudo precisa estar em processo. Porque se você não cria o processo, qualquer coisa que sai fora da rota, eles estão te chamando. Todo momento tem alguém pedindo autorização. O cliente, ele falou se ele pode pagar amanhã. Aí, pode. O cliente está pedindo um boleto com desconto porque foi negociado em janeiro de 2022. Onde está escrito isso? Não tem um processo bem definido. Então, vai tudo na força do braço e aí fica muito cansado. Principalmente para quem é o dono da empresa, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui legalização. Qual momento que pode entrar com o processo? Sede virtual, eu posso colocar essa atividade na sede virtual ou não posso? O cliente vai começar uma operação triangular no Mercado Livre. Onde que está esse processo de triangulação? Senão a legalização altera, o fiscal não está sabendo e depois estoura o problema. Aí tem cliente, né? Vocês não conversam aí dentro? Existe isso, existem essas falhas. E como que você minimiza essas falhas? Com processos claros, processos validados, processos assertivos, tá? Como que você lida, tá? Aqui eu tinha até departamento financeiro. Aqui o departamento financeiro. A partir de quantos dias, quantos meses? Em alguns escritórios, quantos anos? Eu posso demitir o cliente, posso enviar o distrato. A partir de quanto? Tá? Que eu posso enviar o distrato e mandar para o cliente. Porque senão você vai olhar, você tem aí 100 clientes, 30 deles não estão pagando honorários. E aí você continua investindo em processos, continua investindo em equipe, continua investindo em parceria de clientes inadimplentes.
Tá? Então, assim, por isso que você precisa ficar atento. Será que a sua carteira de clientes está condizente com o faturamento mensal? Isso precisa ser medido. Um exemplo aqui do departamento financeiro. A partir de 10 dias, você já pode mandar a terceira mensagem para o cliente avisando que a gente vai enviar o distrato. Ele não se manifestou, não deu uma posição de pagamento, não ligou, não enviou um sinal de fumaça, é distrato. Não faz sentido você manter um cliente que não atende o seu time, que some, né, do mapa do nada e não tá te pagando. Não faz sentido. Eu sei que o seu sonho é bater 1000 clientes até dezembro, mas se você não ter clientes alinhados ao seu financeiro, não faz sentido. Precisa caminhar junto, aumento de carteira de clientes junto com o financeiro. Precisa ser dessa forma, não há outro jeito, tá? E aí, aqui também que eu gosto de deixar bem claro aqui, é o departamento de marketing, que ainda está em processo, tá? Então, a partir desse segundo semestre, a gente vai estar, nós, né, estamos mais alinhados com o departamento de marketing, em questão, assim, o marketing está fazendo esse trabalho, está enviando para o comercial, tá dando certo, não adianta, já, gente, não adianta você deixar 2 departamentos truncados, ou deixar solto, sabe? Então, assim, o departamento de marketing, como que está chegando os leads? Estão dando certo? Os clientes estão vindo da onde? A gente tem uma planilha em rede onde eu vou acompanhando, assim, diariamente, até um briefing, né? A gente participa do mesmo grupo, o que fechou, o que não fechou, o que está fazendo sentido, porque senão você fica investindo muito num departamento onde não há retorno, tá? E isso você constrói com base no processo. E assim, não adianta fazer um processo, colocar em PDF e achar que aquilo lá é para sempre. Ah, deu certo. É só aquilo. Não, precisa ter indicadores, precisa ser medido, precisa ser auferido, você precisa fazer treinamento de novo com a equipe, eu já fiz, de novo, treinamento novamente, indicadores, apontamentos, precisa ter essa clareza entre os envolvidos para saber se vale a pena abortar esse processo, se vale a pena alinhar, escalar, se tá tudo certo, porque senão você vai sofrer, tá bom? Dito diagnóstico, tá? Gente, vocês estão entendendo a aula? Tá tudo certo? Tá? Por mais que eu esteja off, eu vou assistir essa aula junto com vocês, então mandem foguinho aí, tá? Nosso emoji, mesmo offline, precisa ter foguinho, tá? Vamos lá. Falei sobre diagnóstico, processos, tá bom? Agora a gente vai voltar lá e falar sobre gestão de equipe. Gestão de equipe é muito difícil, a gente sofre, tá? Porque assim, de um lado tem o pessoal reclamando que os escritórios de contabilidade pagam mal. Do outro lado, tem o gestor, né, dono de escritório, querendo pagar mais, mas não há possibilidade, entendeu? Assim, infelizmente, a gente está formando profissionais cada vez mais mal capacitados. Infelizmente, gente, isso é mercado, entendeu? É comum hoje você olhar para o analista e ele não ter aquela capacidade de análise. É só operacional. Só operacional. Só operacional. É comum você contratar analistas que entregam DCTF, mas por entregar não entendem o conceito, não entendem por trás da DCTF. O que tem na DCTF? Então, infelizmente, tá? Infelizmente, você também terá esse problema aí na escala, principalmente se você não tiver um processo bem desenvolvido, tá? Como que a gente amortiza isso dentro do escritório? Primeiro, você precisa entender, os seus processos estão alinhados? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Então, assim, porque se você não tiver processos alinhados, a gestão de equipe é a que mais vai sofrer, principalmente quanto às entregas, tá? Então, quando a gente fala de equipe, você precisa investir em treinamentos, tá?
Treinamentos sempre rendem bons frutos. E aí, o que acontece? Ah, mas se eu treinar aquele analista fiscal e ele for para outro escritório? Tá, o problema é você não treiná-lo e ele continuar fazendo serviços errados dentro do seu escritório e sendo improdutivo. Você precisa olhar para a pessoa, tá? Por isso que você precisa ter os processos, porque o processo ele esvazia a nossa mente. E aí nós teremos mais tempo para dar uma andada no escritório, dar uma olhada naquela parceria com um olhar mais crítico, tá? Às vezes o funcionário ele tá de saco cheio do seu escritório, ele não quer mais trabalhar ali, por isso ele é tão improdutivo. Agora, se você olha para uma pessoa que tem sangue nos olhos, brilho nos olhos, que está fervendo para produzir, que quer crescer profissionalmente, emocionalmente, faz sentido, tá? Então, se você quer levar o seu negócio para a escala e você ainda continua fechando empresas do Simples Nacional, entregando DCTF, eu quero realmente que você coloque isso lá no diagnóstico e a partir do diagnóstico, será que faz sentido eu ter um estagiário, ter um analista, ter um auxiliar, alguém para me ajudar para que eu desenvolva essa capacidade crítica de olhar, tá? Então aqui na gestão de equipe, treinamentos, tá? Quem acompanhou aqui sabe que a gente fez recentemente, né, dia 1/7, um treinamento no Solusi Day, tá? Qual que foi o principal intuito desse treinamento, tá? O principal intuito é a harmonização do que estava acontecendo, né? Por que estávamos contratando estagiários? Por que estávamos demitindo algumas pessoas? Por que tem alguns processos fixados novos? Por que a gente está revendo a triagem de currículos, revendo alguns cargos? Uma coisa também que a gente debateu muito lá, né, é que assim, às vezes o funcionário, né, a equipe, o colaborador, ele não tem ideia das metas traçadas pela empresa. E se ele não tem ideia, ele não vai trabalhar, né? Ele não vai trabalhar de forma... Ele não vai trabalhar de forma capaz de fazer, né, você atingir de forma mais alinhada os seus objetivos. Então, assim, se você tem uma meta de colocar X clientes até dezembro de 2022, a sua equipe tem que saber. Se você tem uma meta de faturar X valor até 2022, a sua equipe tem que saber. Se você vai levar o seu escritório do tradicional para o digital até tal data, a sua equipe tem que saber. Então, eu sei que existe muito essa informação engessada, inclusive existiu aqui dentro do escritório. Ah, mas caso eles queiram saber, será que é interessante eu falar para eles que a gente quer aumentar o faturamento em 100 mil? Será? Será que é interessante eles saberem que a gente vai colocar 20 clientes ao mês? Será que é interessante eles souberem que a gente vai, para alguns contratos, transformar de pessoa física e jurídica? Então, a gente tem esse receio, essa limitação ainda de expor os dados para os colaboradores. Só que, se você não for claro quantos clientes que entraram, quantos clientes que saíram, quais os objetivos do escritório para que atinja tal meta, quais os ônus que terão, quais os bônus, qual que é a premiação da equipe, quais treinamentos serão investidos, eles não vão te ajudar. Não vão. Se não tiver tudo de forma clara, se a equipe ela não se sentir acolhida, se ela não se sentir abraçada, tá? Para que você tenha... Ai, a porta abriu? Se ela não se sentir acolhida, se ela não se sentir abraçada, tá? Para que, de fato, ela caminhe em direção ao que o escritório, aos resultados que o escritório almeja, será bem difícil, tá? Então, assim, ó, a gente fez no dia 1/7 um evento.
Então, teve uma palestra sobre inteligência emocional. Eu trouxe uma psicóloga que é especialista neste assunto, principalmente empresarial. Ela falou pra gente sobre inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional, né? Como você lidar com a ação e reação. Às vezes você xinga o cliente te xinga. Ou, não, é ao contrário. O cliente te xinga e você xinga o cliente. Ou o cliente grita e você grita. Então, como que não ser ação e reação? Como você lidar com o cliente inadimplente? Como você cobrar de uma forma que seja totalmente alinhada para que o cliente não se sinta prejudicado? Como você trabalhar em equipe? Como você se comprometer com as metas? Como você trazer tudo isso para dentro do seu coração, né? Como a Mafê, que é a Maria Fernanda, que foi psicóloga, que palestrou pra gente, como deixar o seu coração aquecido, porque é de dentro para fora. Eu sei que a gente quer causar uma transformação no mundo, quer causar uma transformação no cliente, e isso a gente deixa claro, né? Mas a transformação, primeiro, ela tem que ocorrer dentro de você, tá? Então, assim, se você tem um funcionário que está insatisfeito, seja porque ele não tem uma pretensão, porque ele não tem uma visão clara de crescimento dentro do seu escritório, seja porque ele sente que ele está sendo mal remunerado porque ele ganha abaixo da média, ele sente que tal... Isso, gente, eu já tive aqui dentro do escritório. Olha que insight. Às vezes você olha assim para uma pessoa, para um colaborador, que a nossa visão também é limitada. É por isso que a gente tem que sempre estar trabalhando a nossa visão macro. Então, às vezes, você olha assim para o funcionário e você fala, nossa, esse funcionário é top. Gosto muito dele. Ele é sensacional, é extraordinário, entrega mais do que o prometido, tem uma boa dicção ao falar no telefone, resolve grandes problemas. E aí você fala assim, ele é analista, eu vou subir ele para supervisor. Esse funcionário, ele vai se dar bem como supervisor, né? Só que quando você aumenta, né, o cargo de uma pessoa de analista para supervisor, essa pessoa, consequentemente, ela terá mais atribuições vinculadas ao salário. Então, se aumentou as minhas demandas, aumentou também o meu salário. Tudo bem, estamos alinhados. Só que um cargo de supervisão é um cargo de liderança. E como que essa pessoa ela está liderando o time? Porque às vezes ela é boa somente com as entregas, tá? Somente em atender um telefone, fazer um bom e-mail e transcrever alguma solicitação é ótima. Mas assim, como que essa pessoa porque supervisionar é liderar pessoas, é sobre liderança de pessoas. Como que tá o emocional dessa pessoa? Será que ela está preparada? Eu já errei aqui com uma pessoa que eu não quero errar nunca mais na vida, porque eu tive uma segunda chance, graças a Deus. Mas assim, de olhar para aquela pessoa e olhar somente o operacional dela, mas e a liderança dela perante os demais que estão junto com ela? Então, assim, se você quer transformar aquela pessoa em supervisor, precisa investir em treinamento junto com aquela pessoa, precisa prepará-la, senão você vai correr o risco de perder o supervisor e ainda a pessoa que era analista, entendeu? Porque assim, se o time não está alinhado, aquela pessoa vai acabar saindo. Então, invista em treinamentos, tá? Então, lá no treinamento do Soluze Day, que foi o evento que nós fizemos, a primeira palestra foi sobre inteligência emocional e as demais palestras, Dropshipping Internacional, que é um produtor, como faz a apuração dos impostos, a dificuldade de a gente ter um entrosamento no vocabulário desse pessoal que fala muito sobre lead, que fala sobre carrinho aberto, que fala sobre escala. Tem toda essa dificuldade aqui desse alinhamento que no mercado não é muito aberto. É bem comum a gente falar, é muito comum, né, dos funcionários estarem aqui e eles trabalhavam em escritório tradicional. E como que eu trago essas pessoas e mudo, né, altero, façam com que os nossos colaboradores sejam digitais? E aí você vai enfrentar aquele problema assim, quando você contrata um analista, esse analista é ótimo, ele é acostumado a fazer contabilidade de outras empresas, ele é acostumado a fechar empresas.
E você traz ele com aquela expectativa, você deposita aquela expectativa em cima de um colaborador que ele era bom naquele determinado escritório de contabilidade tradicional, então ele vai ser bom aqui também. Isso vai haver uma frustração, cuidado, porque eu sofri diversas frustrações. Diversas, porque assim, quando a gente olha um analista, a gente tá olhando analista. É tanto que hoje eu nem falo mais analista, eu falo especialista, tá? Por quê? Porque assim, é bem comum esse analista, né? Vamos tratar a média aí. Essa pessoa, esse funcionário, ele vem de fora, então assim, ele é ótimo, eles sabem fechar empresa simples nacional, lucro presumido, lucro real, mas quando você coloca ele dentro da contabilidade digital, que há um volume maior de informações, que tudo acontece muito rápido, ele se perde, ele não se adequa ao ambiente. E como que vai ser esse processo de integrá-lo, né? Dentro de um escritório de contabilidade digital, com N coisas acontecendo e você precisando entregar o serviço lá na ponta para o cliente. Tá? Inclusive, nós temos hoje aqui no escritório 4 estagiários que a gente identificou em algum momento para que os cargos que eles exercem, eles são muito mais produtivos que algum analista. Olha que interessante. Então, assim, sabe aquele negócio que a gente tem, que eu sei que tem, que eu rodei uma pesquisa aí entre os contadores e tem de fato, de você, eu vou contratar um analista porque é mais fácil, eu não preciso ensiná-lo. Né? Eu não preciso ensiná-lo dentro da contabilidade porque ele já vem preparado do mercado. Cai por terra, porque vai aumentar somente a sua frustração, principalmente financeira, sabe? Eu gostaria mesmo de deixar para vocês que antes eu não tinha essa clareza, tá? Só foi depois de ter a nossa rede de processos, que é a Alves, que é a Vivi Alves, é a rede de processos que ela expandiu a minha mente. Inclusive, eu oriento fortemente que vocês sigam diagnóstico, processo, porque ali vocês vão identificar se vocês estão muito assim, ó, como eu estava. Porque assim, se falasse, eu quero contratar estagiário, não, vou ter que sentar do lado, vou ter que explicar, vou perder muito tempo. Aí você contrata analista esperando que o mesmo venham, né, com essa capacidade de análise do mercado, já que ele é um analista, ainda mais nesses cargos, né, júnior, pleno, sênior, não é? E aí quando você coloca para trabalhar na contabilidade digital, você descobre que muitos, o mercado está muito precário. O mercado está precário. Isso eu falo, eu sei que vai ter gente aí reclamando, que vai me xingar depois, mas eu falo porque assim, o que eu trago para vocês nessa aula é o que eu sofri dentro do meu escritório, que eu quero que você pense fora da caixinha, pense, tá? Então assim, se você vai contratar um estagiário e você está disposto a ensiná-lo e contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento daquele serzinho que está ali no começo da faculdade, senta ao lado dele, explica sobre um diferencial de alíquota, substituição tributária, a importância disso, ele vai fazer desse jeitinho que você está ensinando, porque ele não tem vícios do mercado, sabe? E principalmente quem tem cabeça engessada. Cabeça engessada, gente, você ensina, a pessoa não funciona, porque lá a gente tentou, não funcionou. E tem esse nível de automação no mercado? Tem, mas não dá certo. Por quê? Porque a pessoa está bloqueada. O profissional, ele está bloqueado, ele tem essa rejeição de automação, mas por quê? Porque ele veio do tradicional. Quando você fala para ele que ele tem que fechar, que é a meta, né, fechar 400 empresas ao mês, ele fala, não dá certo. Não dá certo, porque lá onde eu trabalhava a gente fechava 30 e sofria muito. Agora, se você pega uma pessoa que é resetada do mercado ou um profissional que seja aberto a mudar, tá? A mudar. Porque assim, apesar da pessoa ter um pouquinho mais de idade, de ter um know-how do mercado, a pessoa, ela tá aberta a mudar. Então ela tá querendo enxergar automação, se tem alguma coisa que ela faz manual, mas dá para levar pro digital, ela vai fazer, porque funciona, ela tem brilho nos olhos, dá muito certo. É por isso que você tem que olhar na triagem, você precisa ter aquele olhar crítico. E às vezes, tá? Você vai precisar de ajuda. Às vezes não, na grande maioria. Você que está precisando levar o seu negócio para escala, você vai precisar de ajuda para montar processos, você vai precisar de ajuda na triagem de currículos, porque a nossa visão como contador ainda é muito limitada. A gente não tem esse feeling. Não dá para ser bom em tudo.
Não dá. Então, assim, eu, particularmente, vou falar da Vivi, eu não consigo ser boa em marketing, ser boa na triagem de currículos para fazer entrevista, ser boa de processo, não dá. Eu preciso de pessoas nos cargos bem melhores que eu. E eu tenho pessoas, assim, bem melhores que eu em determinados pontos dentro do escritório. Aquele funcionário, assim, aquele colaborador que eu olho para ele e falo, nossa, cara, você é bom, hein? Você é ótimo, você merece um bônus. Então, que eu não tinha visto isso. E aí, sabe, você vai levando esse pessoal na mesma jornada que você e vocês vão crescendo junto. Assim como a Soluse cresce a cada dia por causa do time fantástico, extraordinário que a gente tem. Sozinha, eu não daria conta. Sozinha, eu não fecharia os meus processos. O que eu fiz sozinha, que eu sempre tive capacidade, foi o diagnóstico. Porque assim, eu tenho que ter aquele olhar para dentro e olhar assim, ó. Eu sou falha nisso, eu preciso disso. Não está alinhado isso, eu estou gastando muito nisso, eu preciso ter isso, ter aquilo. Isso você precisa ter clareza, tá? Porque ninguém vai conhecer tanto o seu negócio quanto você, tá? Outra coisa, aqui na gestão de equipe, não tenha medo de investir, não tenha. Se a pessoa vai te dar rentabilidade, se você olhar para aquela pessoa e deu match, não tenha medo de investir. Por quê? Pessoas alinhadas ao mesmo propósito prosperam exponencialmente. Então, eu já paguei aqui pessoas para fazer serviços para mim, 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, e eu rasguei dinheiro. Rasguei. Joguei para cima. Porque não estava alinhada, a pessoa não entendia, vendeu mal o serviço, não entregou, perdi dinheiro. Mas quando você olha uma pessoa que ela já passou por tudo aquilo, sabe, por tudo aquilo que você está passando, que você deseja, e aí, o que é caro? Caro é rasgar dinheiro, caro é você não conseguir colocar clientes para dentro por causa do processo. Caro é você ter um analista. Gente, eu vou contar outro caso aqui para vocês, que eu tô cheio de casos hoje. Uma pessoa vai lá e cobra 20 mil reais para fazer um processo do seu departamento. 20 mil. Só de um departamento contábil, um exemplo. Departamento contábil. Você fala, ai, tá muito caro. Ai, muito caro. Só que você tem quantos funcionários no departamento contábil? Quantos funcionários você tem no departamento contábil? Aí, contabilidade em atraso, que é comum na maioria dos escritórios, contabilidade em atraso. Você não tem indicador de produtividade. Os clientes continuam saindo porque o imposto de renda, você não fez DIRF, tem que ficar retificando tudo, aquele transtorno só. Se você paga, se você investe em uma pessoa que sabe fazer processos, e ela te dá um prazo lá de 3 meses para implantar os processos e estar redondinho no departamento contábil, processos alinhados, pessoas preparadas, fiz contratação, fiz demissão, treinou o pessoal, etc, e tá dando certo, 3 meses. Então, um exemplo. Aqui a gente a gente tem ainda, não é 100%, nunca vai ficar, estamos em busca de melhorias constantes, tá? Mas assim, você investe em processo, então você descobre que um serviço que um analista está fazendo, o estagiário pode fazer. E com, muitas vezes, produtividade muito maior, porque às vezes é digitação, às vezes as contas já estão parametrizadas, às vezes é só importação. Então, trago isso para vocês. Investimento, tá, em processos é o que vai te tirar e te levar de uma forma mais... É o que vai te tirar, né? Deixa eu finalizar. É o que vai te tirar de 400 clientes e te levar para 1.000. Tá? Então, o processo, gente, o processo me permitiu estar hoje tirando a minha férias sem me preocupar com o que está acontecendo internamente no escritório, porque eu sei que os processos definidos, nada vai sair da casinha. Uma coisa ou outra podem e devem me consultar, só que assim, o grosso, os 90% está rodando no automático. Tá? Então, assim, tem essa clareza. O que é caro? É caro você pagar uma pessoa para fazer triagem de um currículo? É caro. Mas e contratar a pessoa errada? É muito mais caro, tá? Então, eu conheço escritórios de contabilidade tradicional. Vou dar um exemplo. Aqui na Soluse, a gente tem aqui na base, entre PJ e funcionário, umas 15 pessoas.
uns parceiros, né? Tipo, a minha legalização é terceirizada, uma parte, a outra parte a gente faz interno, porque atender o Brasil todo é meio desafiador, né? 15 pessoas. Eu conheço escritórios de contabilidade tradicional de pessoas próximas a mim, que têm a mesma quantidade de clientes ou menos, que faturam menos que a Soluse e que tem o dobro de funcionários. O dobro de funcionários. Então tenha essa clareza. Analise. A folha de pagamento está no teto. Folha de pagamento no teto, porque a pessoa não tem processos claros. Aí quando a pessoa vai, eu cobro, né? Vou colocar uma rede de processos. Cada departamento eu cobro 20 mil para fazer o processo. Mas eu vou cobrar, vou pagar 100 mil, um exemplo, né? Que aí você começa pelos críticos. 100 mil em um ano é muito. Só que de folha de pagamento você tem pessoas que estão ociosas, pessoas improdutivas, pessoas que não estão alinhadas ao seu propósito. Só que às vezes o funcionário ele está improdutivo, mas não é culpa dele, tá faltando processo, ele não sabe o que precisa entregar. Uma coisa que aconteceu comigo, né, que eu acho que acontece com vocês também que tem colaboradores, a pessoa chega e fala, eu quero aumento porque tô trabalhando demais. Nossa, lembra daquilo que eu fiz? Nossa, tô trabalhando demais. E aí quando a pessoa fala que tá trabalhando demais e você não tem indicador, vai acontecer de ou você dar um aumento para ela, porque você não tem indicador, tá? Ou você não vai dar aumento e a pessoa vai continuar insatisfeita no cargo, porque ela acha que ela tá produzindo mais do que ela tá ganhando. Entenderam? Então, se você não tem indicador para os dois lados se situarem, de saber o que é trabalhando muito, o que é produzindo muito, o que é entregando muito, tá? E assim, no ano passado a gente trabalhou o ano inteirinho na força do braço. Tudo deu certo. Tudo não, né? Nunca dá tudo certo. Mas deu muita coisa certo. A gente bateu as metas, faturamento, clientes, só que a gente trabalhava muito. Isso, a equipe inteira. Tinha mais gente e a gente trabalhava tipo 20 horas por dia. Porque era, né? Hoje, com muito mais clientes, faturando bem mais, com uma equipe reduzida, a gente trabalha menos. Por quê? Por causa do processo. Então, a nossa folha de pagamento, eu estava conversando com a nossa rede de processos, né? Que dia que foi que eu conversei com ela? Acho que foi ontem. Foi ontem? Ou foi quinta? Não lembro. Algum dia aí, eu estava conversando com ela e a gente teve uma economia na folha de pagamento de R$9 mil por mês. R$9 mil, gente, por mês. Concordo. R$9 mil. Eu vou fazer aqui porque eu nem lembro. R$108 mil ao ano de economia na folha de pagamento. E assim, não é só essa economia, é clareza mental, é trabalho com inteligência. Se você está falando assim pra mim, eu trabalho 16 horas por dia, tô morto de cansado, não aguento mais essa vida, tem alguma coisa errada. Você tá trabalhando na força do braço, você não tá trabalhando com estratégia. E assim, existe estratégia, existe estratégia, existe processo implantado, validado, gestão de equipe alinhada, treinamento massivo. Tem que treinar a equipe. Se você treina a equipe, funciona. Se você tem indicadores para aumento salarial, triagem de currículos, processo definido, a pessoa chega, ela sabe o que ela tem que fazer, funciona. Funciona de uma forma que você é meio que até assim surreal o que o processo pode fazer dentro da sua empresa, tá? E aí, gente, tá tudo certo? Estão concordando? Você que concorda, ok? Você que discorda, ok? Tá tudo certo, mas assim, o que eu trago para você aqui realmente é o que eu extraí do campo de batalha, é a minha vivência, é o que deu certo e o que não deu certo dentro do meu escritório. Eu trago isso para você ter clareza aí dentro do seu escritório, que assim, funciona. A gente pode sim trabalhar com contabilidade digital, ganhar dinheiro, ter processos definidos, ter diagnósticos assertivos, trabalhar com uma gestão de equipe alinhadas, tá? E funciona muito bem.
Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o tráfego, tá? Vou falar de tráfego. Dado o diagnóstico, alinhado os processos, gestão de equipe, parceria, tá? Então eu vou falar aqui um pouquinho para você que assim, Vivi, como que eu escalo meu negócio? Você precisa fazer a sua mensagem chegar para mais pessoas. É assim. Precisa ter mais pessoas sabendo que você é contador especialista em determinado segmento. Precisa, tá? E aí você pode escolher dois. Aqui no diagnóstico eu pedi para você dar uma olhada no seu Instagram, tá? E também pedi para você dar uma olhada no seu faturamento. Por quê? Porque agora você vai usar, tá? Um Instagram bem estruturado, você consegue parcerias muito assertivas. Um exemplo de parcerias. Você viu que tem um influencer que fala sobre Mercado Livre. Então, ele ensina pessoas comuns a venderem no Mercado Livre. Essa pessoa é um potencial... Caso você esteja atendendo e-commerce, essa pessoa é uma potencial parceria para você. Porque essa pessoa, tá? Em algum momento, se você olhar para ela e falar assim, ó, vamos fazer uma parceria, tá? Vamos fazer uma parceria. Você me dá acesso à sua comunidade, à sua audiência, e cada cliente que vir da sua indicação, a gente alinha um valor, né? O que precisa ficar claro aqui nessa parceria? Ó, muito se pergunta, qual o percentual ideal? Um percentual que fique claro, que fique alinhado aos dois, a vocês dois, tá? Então assim, a primeira mensalidade é sua, ou um bônus de R$100, ou eu vou ganhar recorrência. Você precisa agir como adulto. E adulto, a gente pergunta para as pessoas, se você não sabe o que é ideal, o que faz sentido para você sobre parceria? Isso, a pessoa ela vai esboçar algo, tá? Pode ficar tranquilo que ela vai te falar. Após o momento que ela falar o que faz sentido, você não vai sair assinando contrato, falando, consegui uma parceria e tal. Você precisa acalmar o coração. Você precisa trazer o valor negociado para o papel e fazer contas se é rentável para você manter essa parceria, para você fechar essa parceria. Porque às vezes, um exemplo, né? E a pessoa lá da outra ponta pediu a metade dos honorários durante 12 meses. Será que faz sentido para você? Porque assim, a pessoa, ela é comercial, ela vai te indicar clientes. Pensa nisso, ela vai te indicar. Você bota esse cliente para dentro, você vai ter que fazer todos os departamentos e ela vai levar 50%. É viável? Pode ser que sim, pode ser que não. Como que a gente vai ter certeza antes de assinar qualquer contrato, antes de abrir uma conta no Zoom, antes de tudo? Você precisa fazer contas para saber se isso é viável no período negociado, tá bom? Faça perguntas, tá? E aí, como que você faz parcerias? Você constrói relacionamentos por meio das redes sociais. Então, assim, para você chamar uma pessoa para fazer parceria contigo e essa pessoa já tem uma audiência, você vai precisar conectar com essa pessoa. E como que a gente conecta na rede social? Por meio da vitrine de produção de conteúdos. Então, não adianta você chamar a pessoa para fazer uma parceria se você não está cuidando da sua casa. Então, primeiro a gente chama, né? Primeiro a gente organiza a casa, a gente arruma a mesa, põe o café da manhã, o almoço, o jantar, deixa a casa limpinha, cheirosa, com aromatizador e depois chama a pessoa para vir na nossa casa, não é assim? Quando você vai receber visitas em casa, você não organiza tudo, deixa tudo bonitinho, retira o lixo, não é? Organiza a mesa, bota as coisinhas tudo bonitinho, às vezes até compra uma louça mais bonitinha, um talher mais alinhado. É isso. No Instagram também funciona desse jeito. Você precisa criar algumas postagens que demonstram que você é autoridade no seu segmento. Porque senão aquela pessoa da outra parte, né, a outra parte, ela não vai abrir
né, a audiência dela, que ela já construiu durante vários anos, para um contador que ele ainda tem dúvidas sobre a autoridade. Você precisa entender daquele segmento. E aí você precisa ter destaques alinhados, uma foto harmonizada, uma bio chamativa, conteúdos atraentes, para que quando você chame aquela pessoa, ela vai falar, não, faz sentido, faz sentido. Ela vai te analisar, sabe aquela primeira impressão? É a que fica. Entendeu? Então, assim, não deixe para fazer parcerias. Não deixe para produzir conteúdos no seu Instagram após ter parcerias fechadas. É ao contrário. Você não vai chamar a pessoa para ir na sua casa e depois vai começar a varrer o chão, colocar as louças na mesa, organizar a geladeira. Primeiro você vai organizar a geladeira, fazer a mesa posta, passar um paninho no chão, tirar o pó e depois você vai chamar a visita. Então é assim que funciona no mundo digital também. Para ficar mais fácil para vocês, sempre lembre disso, o Instagram é a sua casa nas redes sociais. Então como que você vai chamar as pessoas para, ir visitar a sua casa? Precisa estar organizada, precisa estar limpa, precisa estar cheirosa. E isso é por meio da produção de conteúdos, tá bom? De parceria, aqui, Lembre-se também que a parceria, gente, é um ganha-ganha, tá? Você ganha o cliente e a outra parte ganha dinheiro. Então, você pode pode ter certeza que quando você vê parceiros assinando contratos, está havendo um ganha-ganha de ambos lados, tá bom? E aí você fala assim, parceria eu não quero, Vivi. Dá trabalho demais, eu já mandei mensagem para um monte de parceiros aí que eu identifiquei, só que alguns responderam, outros não, alguns falaram que já tem parceria, os outros não querem fazer parcerias, tô cansado. Aí você tem duas opções, ou você desiste e acha que é difícil mesmo, que é o que a maioria faz, né? Já mandei para 3 pessoas, ninguém me respondeu, eu não vou lidar com isso, é muito difícil, quero desistir. A maioria desiste. Existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Isso é nítido, tá? Ou você vai para a segunda opção, que é o tráfego pago, tá? O que é o tráfego pago? O tráfego pago, você paga para o Instagram, para o Facebook, para o Google levar a sua mensagem para mais pessoas. Lembre-se, para você escalar, você precisa fazer com que a sua mensagem chegue para mais pessoas, tá? Se você está com poucos recursos, é a parceria, porque é mais ali no 1 a 1, você não vai ter grandes investimentos. Mas, se você tem um investimento, utilize o tráfego pago, tá? O tráfego pago, você vai injetar dinheiro no Instagram, no Facebook, para que o Instagram, o Facebook e o Google mostre a sua mensagem para mais pessoas. Um exemplo, vou procurar uma contabilidade para infoprodutores lá no Google, vai aparecer a Soluce, porque a partir desse semestre nós começamos a investir em tráfego pago. Se você não investir, o seu site vai ficar muito lá embaixo no Google ou na segunda página, que é a grande probabilidade de o cliente não ir para a segunda página, porque as principais páginas é para quem está investindo. Então, quanto mais você investe, mais você aparece no Google. Quanto mais você investe no Instagram, mais a sua mensagem é levada para mais pessoas. Então, basicamente é isso. Só que, voltando, tá? Não adianta você não organizar a sua casa e ir para o tráfego pago. É um trabalho em equipe, tá? Você vai precisar contratar um gestor de tráfego, precisar investir no Google, investir no Instagram, investir no Facebook. Outra coisa também que você vai precisar, que eu gosto muito, é ter site, tá? A gente fez campanhas, a gente fez alguns testes há uns 2, 3 anos atrás para fazer captação de clientes no Instagram, ok? A gente não teve os resultados que a gente gostaria de ter. Foi bom? Foi, mas não atingiu as nossas expectativas. Então hoje eu comecei a fazer testes no Google. E no Google, tá? Por mais que haja direcionamento no Instagram, a gente tá nós estamos direcionando as pessoas para o nosso site. Então, quando a pessoa chega lá no nosso site,
Inclusive, se você não conhece o site da Soluse, conheça, que é o www.soluse.com.br. Faz muito sentido, porque a gente já tem uma movimentação ali de conteúdos, a gente já faz publicações semanais em nosso blog, a gente já tem um contato do WhatsApp rápido para o cliente entrar em contato. Então, eu gosto, para mim faz sentido, tá? Então, assim, tem gente que eu já sei que vai falar, ai, mas fulano de tal falou que não faz sentido ter um site. Mas será que essa pessoa escalou o escritório dela? Porque é um negócio, gente, ó, o que eu ensino aqui, eu tenho centenas de clientes, já passaram mais de 600 clientes aqui no escritório, tá? Essa pessoa que falou que não há necessidade de ter site, quantos clientes ela tem? Quantos? Então, a gente precisa ter essa clareza. Se você quer levar o seu escritório do tradicional para o digital, se você quer escalar, você vai precisar ter site, tá? Por quê? Porque um site é um conjunto, né? Um site bem alinhado, uniforme, né? Faz total sentido. Produção de conteúdos no Instagram faz sentido. Isso tudo, esse compilado de informações faz com que o cliente assine o contrato. Então, não há por que pular as etapas, tá? Se você vai investir em tráfego pago, site e Instagram. Por quê? Porque, assim, no mundo digital, gente, não é porque a gente não seja que não existe alguém que faça. Mas, assim, tem contador que pega o Pix e some. Já ouvi relatos, né? Tem contador que pega o Pix do cliente e some. Vou botar esse copo aqui. Então, assim, como que você passa? Tem cliente, gente, que ele vem e ele fala, ai, mas você não vai pegar meu Pix e sumir. Então, você precisa transparecer para ele que você é o mais sério. Sabe? Que você é sério, que você tá alinhado, que você tem uma estrutura. E assim, quando eu falo de estrutura, gente, não é física, mas que você tem capacidade. Na realidade, o cliente está querendo saber se você tem capacidade de atendê-lo. Você tem? Por meios, assim, por mais que você esteja começando, por mais que você esteja difícil, mas se você tiver investimento, sabe? Se você pegar e olhar assim, o que eu preciso? Ter uma visão macro, né? Eu preciso fazer o meu diagnóstico, preciso criar processos, preciso ter uma equipe alinhada, mesmo que seja parcerias, preciso levar isso para a escala, através das parcerias ou tráfego pago. Fica mais fácil a jornada. Se você mapeia, né? Mapeia essa visão macro, você tem muito mais chances de executar, de escalar sem surtar. É isso, gente. Aula de hoje finalizada. Se você ficou com alguma dúvida, você me chama lá no Instagram que eu vou responder, tá? E como eu não tô ao vivo aqui, então ficou com alguma dúvida, me chama lá no Instagram ou deixa aqui no chat que se eu ver eu já consigo te responder. E é isso, gente. Muito obrigada. Até quinta-feira que vem, às 18 horas. Faça chuva, faça sol, esteja em férias ou não, eu estarei aqui produzindo conteúdos para você. Tchau, obrigada pela aula e até mais.